Meus irmãos, nós estamos, para começar hoje, uma série de estudos, numa visão panorâmica da Epístola de Paulo aos Efésios. Talvez a mais preciosa das epístolas, ainda que não a mais teológica, porque a mais teológica é Romanos. Mas eu quero que os irmãos leiam, durante esse período, durante os nossos estudos, a Epístola aos Efésios. Se puderem, várias versões, para terem acesso ao significado mais profundo de cada palavra, de cada frase. Eu quero fazer um pedido, eu sei que isso é desagradável, porque a gente se acostuma a sentar nos mesmos lugares. Eu, por exemplo, era assim, sentava à frente, no terceiro ou quarto banco, sentava lá, para ouvir. Mas como hoje temos um auditório menor, ainda que maior do que eu esperava, sinceramente, por causa do carnaval, e muito crente gosta de participar do carnaval, e por causa da chuva, e foi chuva abundante. Aliás, sobre carnaval eu escrevo hoje, vocês encontram aí no boletim, e vou pregar hoje à noite, desde o outro carnaval. Vou pregar sobre carnaval hoje à noite. Pode convidar algum carnavalesco. E os seus vizinhos também e seus amigos para o culto de hoje à noite. Mas meu convite é aos irmãos que estão nos últimos lugares a virem mais à frente. Quem sabe nos 3 últimos bancos a virem mais à frente, assim teremos um auditório mais coeso aqui à frente. Se o irmão tem algum problema de saúde que exige que esteja mais recuado, eu respeito. Ou tem uma criança que precisa de uma assistência especial, eu respeito. Eu não quero obrigar ninguém, eu quero sugerir. E sou agradecido a Deus porque os irmãos estão ouvindo, atendendo ao meu apelo. Meus irmãos, devemos orar todos os dias. Eu quero pedir que os irmãos façam isto. Pelo pastor que nós escolhemos, pelo pastor Ricardo Aracaque, que se prepara para assumir o pastorado pleno desta igreja, em 8 de julho. Que Deus o abençoe no encerramento do ano letivo do seu filho, no encerramento de um processo de sucessão pastoral da sua igreja em Basel. Nós devemos orar por ele, na defesa de sua tese de doutorado, que ele seja muito abençoado e chegue aqui com saúde, com disposição. Eu quero passar a ele o bastão, como ocorre numa corrida de revezamento. Eu quero passar correndo e ele correndo ao meu lado, para que eu passe o bastão e a corrida continue. E ele seja vencedor com a Igreja Batista Primeira do Brás. Muito obrigado aos irmãos. Nós vamos ler, neste momento, Efésios capítulo 1, os 2 primeiros versículos, ou 3, quem sabe, mas eu vou abordar o 3 na próxima mensagem. Reparem o que diz a Escritura, nós estamos lendo na versão Almeida, século 21. Vejam só, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, ele não se nomeia apóstolo, ele não se insinua apóstolo, ele é escolhido por Deus, pela vontade de Deus, ele é enviado como promotor do reino de Deus naquele tempo e no mundo do primeiro século. Aos santos e fiéis em Cristo, os crentes são chamados de santos. Isso aqui não está dizendo que todos os membros da igreja de Éfeso e outras igrejas, vou explicar que essa igreja foi circular, são santos no sentido de muito consagrados ao Senhor, mas foram separados em Cristo para uma vida nova, uma vida bela, uma vida testemunhante. Eles foram separados, sim. Uma coisa é a santidade posicional, que é a que nós adquirimos em Cristo. Outra coisa é a santidade, não é, real. Quando nós permitimos ao Espírito Santo que aplique a palavra ao nosso coração e à nossa vida,
e vamos nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus. Esta é a santificação que se espera. Bem, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Essa expressão que estão em Éfeso não consta nos manuscritos mais antigos, porque parece que essa carta foi circular pelas igrejas da Ásia Menor, hoje Turquia. Por isso que não havia referência à igreja. Esta, portanto, é uma carta encíclica, uma carta circular para as igrejas daquele tempo. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz é o que Paulo deseja à igreja de Éfeso e às igrejas que porventura receberam, leram, estudaram esta carta. Meus irmãos, embora num domingo atípico, porque domingo de carnaval, e mais ainda, um domingo de bastante chuva, com alegria convido a igreja para uma série de estudos bíblicos, com base na Epístola de Paulo aos Efésios. Mas por que Efésios e não outros dos escritos de Paulo, com certeza 13 epístolas? Eu aproveito as razões que John Mackay oferece com muita propriedade. Ele diz: a Epístola aos Efésios apresenta-nos a ordem de Deus, como proclamação apostólica no mundo de desordem. Aliás, o livro de John Mackay tem o título God's Order, a ordem de Deus, no mundo em desordem. Esse livro foi traduzido para o português sob o título A Ordem de Deus e a Desordem do Homem. Efésios constitui importante carta de Paulo, provavelmente ecumênica, dirigida a mais igrejas, e não só a Éfeso. A epístola constitui verdadeiro compêndio de verdade cristã. Por isso que já foi denominada coroa e clímax da teologia paulina, ou do paulinismo. É importante levarmos em conta isso, e por isso estamos estudando, vamos estudar a epístola. Na epístola aos Efésios, isto aqui o maestro vai gostar, a doutrina é posta em música, a verdade faz-se canção. A carta é pura música. A carta aos Efésios provê a verdade como canção alegre e cheia de vida, diz ele. A Epístola aos Efésios é, por outro lado, o livro mais contemporâneo da Bíblia, que mais fala hoje ao nosso tempo, ao nosso povo, à nossa gente, ao nosso mundo. A Epístola aos Efésios é a vida como a quintessência do paulinismo, coroa do paulinismo, ou como diz Coleridge, a mais divina composição do homem. A mais divina composição do homem, a carta aos Efésios. Eu acrescentaria, como sétimo motivo para estudar a epístola, Efésios é escrito de enorme relevância por oferecer-nos, inspirada pelo Espírito Santo, respostas a problemas do século XXI, como fez a igreja do século I. Uma divisão da epístola. Nós estamos apresentando uma visão só da estrutura de Efésios. Escrita de Cesareia ou Roma, não há certeza, por volta de 61, ano de Cristo, ano Domini, a Epístola aos Efésios é a vida como irmã gêmea da que Paulo escreveu aos Colossenses.
Como nos originais mais antigos não consta a expressão aos Efésios, é considerada como epístola, como disse, circular, enviada, quem sabe, às igrejas, como já disse, da Ásia Menor. Warren Wiersbe, um notável comentarista da Bíblia, ele oferece uma divisão interessante da epístola aos Efésios, que reproduzo a seguir, aproveitando essas divisões para nossos estudos. A introdução. O tema de Efésios, riquezas do crente em Cristo. Entre essas riquezas não está uma coisa que cantamos e que não é bíblica. Vindo a tempestade e vindo o vento, eu voarei. Deus não nos dá um avião para sobrevoar as dificuldades. Deus nos dá graça de enfrentá-las. Deus nos dá conforto. Deus nos dá forças, nos dá abrigo. Quando o vento é forte demais, quando a tempestade é forte demais, nós nos abrigamos e Cristo é a rocha em que nos abrigamos. Então, é uma licença poética, mas não é uma verdade teológica. Vendo a tempestade, eu voarei de um avião. Já pensaram se cada crente recebesse um avião no dia do seu batismo? Não existe isso não. Mas muitas bênçãos, e as bênçãos espirituais e mais profundas, o Senhor nos concede, como vamos ver no próximo domingo. O verso-chave de Efésios está exatamente no capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai. Olha que coisa linda. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nada de correr atrás de bênção. Nada de venha buscar sua bênção. Aproprie-se de sua bênção, que Deus já nos concedeu em Cristo Jesus. Quais as divisões de Efésios? A primeira parte, como ocorre nos escritos de Paulo, a primeira parte é doutrinária. Ele ensina verdades profundas da teologia cristã. A segunda é ética, é prática. Então, como aplicar essa doutrina à nossa vida? Então, a primeira parte dos capítulos 1 a 3, nós temos doutrina. E de 4 a 6, nós temos a parte ética, prática, pragmática de nossa vida. Em primeiro lugar, nossas riquezas espirituais em Cristo. Capítulo 1, 4 a 14, da parte do Pai, da parte do Filho e da parte do Espírito Santo. Nós recebemos bênçãos da Trindade. Nossa posição espiritual em Cristo, capítulo 2, de 1 a 22. Ressuscitados, centrados no trono, reconciliados e postos no templo. A oração de Paulo, lá no capítulo 1, 15 a 23 é a primeira, e a segunda, do capítulo 3, de 1 a 21. Os versículos 2 a 13 constituem um parênteses. Pois bem, a segunda parte da carta aos Efésios é ética e prática, nossas responsabilidades. Paulo emprega o verbo andar, peripatel. Andar significa caminhar. Andar normalmente, com exceção do caranguejo, é caminhar para frente. E viver é isso. A gente vive olhando para frente. A gente pode olhar para trás para lembrar alguma coisa, mas não pode prender-se ao passado. O passado não pode ser uma prisão, uma cadeia. O passado não foi melhor do que hoje. Porque Deus esteve no passado, está no presente, estará no futuro. Todo o tempo é dele.
Quanta coisa melhorou nesse mundo, a saúde, a longevidade. Quando eu nasci, a esperança de vida era de 40 anos. O sujeito ficava velho e morria aos 40. Hoje já tenho 88 e vou para 89 em julho. Quer dizer, a longevidade, a medicina se desenvolveu, coisa extraordinária, os cuidados. Há um futuro grande hoje para a geriatria. Por isso eu aconselho aos jovens que querem fazer medicina: olha, você tem duas opções: ou preparar-se para cuidar de idosos, geriatria, ou de cachorro, a veterinária, cachorro e gato. Porque hoje eles estão tomando ares de humanidade. Tem psicólogos, não sei se tem psiquiatras para os Dobermans, para outros cães, mas a verdade, Rottweiler, na verdade, gente, quanto velho existe nesse mundo? E velho que pensa, velho que anda, velho que viaja, velho que estuda. Eu continuo estudando sempre, eu não durmo. Se naquele dia que eu deitar, eu me lembrar que não aprendi alguma coisa, eu acordo, eu me levanto, vou à biblioteca, pego um livro, começo a ler. Quando eu aprendo, eu digo: agora sim, eu posso dormir em paz. Senhor, eu remi o tempo, eu aprendi algo novo, coisa boa. Você faz isso? Ou você dorme despreocupado? Eu sou preocupado em saber. Eu não estou triste por estar envelhecendo, porque a minha juventude toda foi dedicada ao Senhor, a minha vida dedicada ao Senhor, desde os 16 anos. Eu só tenho uma tristeza: eu tenho menos tempo para aprender. Mas o tempo de que ainda disponho, eu vou empregar para aprender coisas difíceis com facilidade e torná-las fáceis quando eu comunico, porque Deus me deu esse dom. Então eu tenho que usar meus dons, os dons que o Espírito me concedeu, e quero viver até quando Deus quiser. Que eu estou preparado para estar lá, estou. Quando eu entro no avião, eu faço uma oração: Senhor, toma os pilotos da tua mão, piloto, copiloto, este avião. Mas, Senhor, se for o dia da minha partida, cuides da minha família, porque eu estou preparado para estar em tua presença. Coisa boa, não é? Quem é que está preparado para morrer? Levante a mão. Se você não levantou a mão, um perigo, você pode ser chamado hoje. Entende? Então, e a gente tem que estar preparado para partir. Você já verificou que na casa de caixões, há caixões de todos os tamanhos, desse tamanho, grande, largo, para os menos magros. Eu não falo gordos, nunca, menos magros. Nós morremos de qualquer idade, por isso devemos ser preparados em todo o tempo para o encontro com o Senhor. Você está? Eu estou. Desde os 16 anos, quando entreguei minha vida a Jesus e fui batizado em Marechal Hermes, do Rio de Janeiro, no dia 18 de junho de 1950. A maioria aqui não havia nascido. Só tenho alguns coetâneos aqui que eram grandinhos, mas os outros não existiam. Bem, é preciso andar em unidade. Andar é viver, é caminhar. Andar em unidade, temos que estar unidos. Andar em pureza, não como os outros gentios. Andar em amor, como filhos da luz. E andar com cuidado, cuidadosamente. Andar em harmonia, maridos e esposas, pais e filhos, patrões e empregados, no mundo bíblico, senhores e servos. Nós precisamos de viver em harmonia no mundo que nos desafia. E finalmente andar vitoriosamente. Terminaremos essa série de estudos exatamente com a batalha ou guerra espiritual. E como devemos preparar-nos
para essa guerra no mundo de hoje. Nós vamos terminar esta série assumindo compromissos diante de Deus em face da palavra de Deus, palavra que Ele nos ensina. Vamos assumir compromissos, sim. Por favor, venha a todos os cultos. Você que está ao alcance de nossa voz, venha aqui, esteja conosco. Seu lugar está aqui vazio, eu estou vendo. Você sentava bem ali, ou lá, e você não está aqui. O seu lugar está aqui reservado, sobretudo reservado em nosso coração. Venha. E os outros que não podem vir são idosos. Sejam em casa, mas estudem, ouçam as mensagens, aprendam as lições de Efésios, para que nós assumamos todos juntos, os do templo e os de casa, um compromisso solene, bendito diante de Deus. Não seremos os mesmos depois de estudar esta carta. Não devemos ser os mesmos. Não esperamos ser os mesmos. Encareço, então, a todos os membros da igreja, demais participantes de nossos cultos, presencial ou virtualmente. Eu encareço que leiam esta literatura do Novo Testamento, a carta aos Efésios. Se puderem ler com comentários, se lerem em outras línguas, leiam, em francês, em inglês, em alemão, em italiano, leiam, porque eu leio, eu tenho na minha biblioteca. Leiam, porque vocês encontrarão nuances em castelhano, em homenagem aos que falam a bela língua, não é? Que nos transmitem os irmãos hispano-americanos. E leiam a palavra e juntos aprofundemos o estudo da palavra de Deus, para que façamos jus aos adjetivos que Paulo dirige aos Efésios: santos e fiéis. Deus nos faça efetivamente santos e fiéis. Fiel é merecedor de fé, porque aquele que crê é crível, aquele que tem fé é fiel. Que Deus nos abençoe.